Saudamos, irmãos, com a paz do Senhor. Sempre é interessante algumas analogias, porque elas nos ajudam a compreender como certas coisas acontecem. Queria que você fechasse seus olhos, encurvasse sua cabeça para que a gente ore. Senhor, obrigado pela Tua presença conosco. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conceda a graça de falar aos Teus servos sobre essa questão, esse episódio que aconteceu há mais de 3.000 anos e que tem reflexos hoje nas nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor fale profundamente ao coração de cada um dos Teus servos e que nos conceda, Senhor, a oportunidade de entender a importância de confiar no Senhor, a importância de ver que os nossos gigantes, em algum momento, podem ser vistos como menores do que nós. É o que te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Como o irmão Ronaldo comentou, a casa está lançando um livro chamado Golias Deve Cair. Um livro que tem um título aí bem sugestivo e em breve ele já estará nas lojas. E esse livro ele é baseado na história de Davi, basicamente, e Golias. E todos nós conhecemos essa história, já é uma coisa bastante normal, mesmo aí na chamada mitologia, há um contato muito grande entre seres de tamanho descomunal e pessoas com um tamanho um pouco menor do que o tamanho do irmão Silas Daniel. A gente toma o pastor Silas, que é talvez o mais alto aqui que está entre nós, temos também o Newton, que também não fica para trás. São pessoas a quem Deus deu aí alguns centímetros a mais que deu para a gente, não é? Mas que isso faz uma diferença grande. E isso é importante, porque a convivência de homens comuns com pessoas com tamanho descomunal, ela é apresentada algumas vezes na história, ainda que sejam histórias para crianças, mas sempre tem essa ideia no imaginário popular de seres realmente mega desenvolvidos e que trazem um certo nível de pavor a outras pessoas que não são do seu tamanho. Haja vista quem aqui nunca ouviu a história de João e o pé de feijão, não é? Daquele menino que encontrou feijões mágicos e quando os fez serem enterrados para crescerem, levou aquele menino a um reino mágico onde havia um gigante burro, mas que comia gente, mas também tinha dinheiro, e no final da história a gente percebe que João consegue ali resolver o seu problema financeiro, né? Os gregos também tinham uma história com Odisseu, que na literatura latina é chamado de Ulisses, mas o nome dele era Odisseu, e daí vem a sua expressão, o nome da Odisseia. A Odisseia de Homero fala um pouco sobre Odisseu, aquele guerreiro que ajudou na guerra de Troia, mas pela sua arrogância ele levou quase 2 décadas para chegar em casa, e ali ele tem um encontro com um gigante. Era um cíclope, ele está numa ilha, eles vão entrar numa caverna e ali eles tentam se alimentar de uma das ovelhas sem saber que aquela caverna era a caverna do cíclope, e aquele cíclope os prende, vai devorando um por um dos companheiros de Odisseu. Aquele cíclope era realmente um gigante de proporções descomunais, até que Odisseu consegue livrar a ele e alguns poucos colegas ali das garras daquele gigante que atormentava ali. Mas nós sabemos que essas são histórias que trazem alguma fundamentação em mostrar que os seres humanos eles convivem, ou já conviveram, melhor falando, com seres de tamanho descomunal. Haja vista, quando Israel entra na Terra Prometida, eles se deparam com gigantes também. E esse é um dos fatores mais importantes que vai fazer com que a mão de Deus esteja ali abençoando ou retirando a bênção do povo de Israel, porque quando aqueles homens, os espiões, que deveriam trazer uma boa informação ao povo sobre a terra, eles dizem justamente o contrário: olha, essa terra é muito boa, mas lá tem gigantes, e vai ser difícil a gente encarar esse pessoal.
E os gigantes sempre estiveram na terra, desde a época de Abraão, Isaac e Jacó, naquelas imediações, os gigantes já existiam ali, eram pessoas de tamanho realmente descomunal, que traziam certo medo, certa apreensão, o que uma pessoa com esse tamanho, com essa força, pode fazer, ele pode dominar, pode ser violento, enfim, são questões que geralmente passam e a Bíblia não esconde que esses seres realmente existiam, esses homens de tamanho descomunal existiram. Eles não são, naturalmente, frutos da união entre um ser sobrenatural e um ser humano, como algumas pessoas costumam dizer. A Bíblia não entra em detalhes sobre como essas pessoas cresciam tanto, mas deixa claro que elas existiam, estavam ali na terra que Deus queria dar para o povo de Israel. E o povo de Israel teve que encarar esse tipo de situação em algum momento da sua vida. Mas quando nós olhamos aqui para o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós vamos perceber que há uma situação muito interessante em que muitas vezes é muito parecida com a situação em que nós passamos, que é o fato de aparecer ali num momento de guerra entre os israelitas e os filisteus, que eram inimigos ali ferrenhos. A Bíblia diz que aparece um homem chamado Golias. Ele é um filisteu de um local chamado Gate, e esse filisteu, ele decide lutar de acordo com as normas de guerra daqueles dias. Vamos nos lembrar aí que as guerras daqueles dias eram muito sangrentas. Eram guerras em que você não lutava à distância. Eram guerras em que, no máximo, você conseguia atingir alguém a 1 metro da sua presença se você tivesse espada. Se você estivesse usando um arco, uma flecha, você levaria uma certa distância, mas aquela distância traria um mínimo de segurança para você. Mas no mundo antigo era diferente de como é hoje. Hoje você consegue aí, pela tecnologia militar, abater inimigos a centenas de quilômetros com mísseis ou enviando grupos de operações especiais. Você consegue fazer uma guerra cirúrgica, uma guerra diferenciada. Mas naquela época não era assim. Os combates eram muito próximos e eram muito sangrentos. Era possível que você estivesse com a sua espada e você visse pessoas decepadas do seu lado. E esse era o mundo antigo, era a guerra como funcionava naqueles dias. Mas havia uma estrutura também de guerra que dizia que, caso houvesse um campeão, um homem corajoso, um único guerreiro, em um exército que se deparasse ou quisesse enfrentar um único guerreiro do outro exército em igual potencial, aquele exército que ganhasse a guerra, representado ali naquele único homem, aquele exército seria declarado campeão. Essa regra, ela delimitava o seguinte: não precisamos matar-nos todos uns aos outros. Vamos sacrificar, de repente, uma pessoa única, e aquele que vencer a guerra, ele vai representar na sua história todos os outros vencedores. Aquele que perder, perde ele a vida e o seu povo perde tudo também. Era assim que funcionava. Então, ou você combate um homem com um homem representando todos, ou você combate todo o exército e a mortandade vai ser bem maior. E ali aparece esse homem chamado Golias. Golias, ele decide ali, talvez ele sendo orientado, ele decide aparecer ali, e a Bíblia deixa claro que eles não estavam na terra dos filisteus. A Bíblia diz que os filisteus tinham entrado ali na terra de Judá, e eles se acamparam ali no terreno que era destinado ao povo de Deus. E o povo de Israel, liderado por Saul, estava em uma banda, ou em um lado de uma montanha, os filisteus estavam em outro lado de outra montanha, um vale, diz a Bíblia, diz 1 Samuel, os separava. E à medida que o tempo vai passando, 40 dias se passam e Golias aparece no vale. Ele tem uma voz estrondosa, ele tem uma presença de espírito. É difícil não perceber o tamanho de Golias pela descrição que é trazida aqui. Dá para se calcular que Golias tinha aproximadamente 2,85 metros. Ele também tinha, de acordo com o texto sagrado, uma armadura que pesava algo em torno de 57 quilos. E ele também é descrito como tendo uma lança que pesava, só a ponta da lança, pesava algo em torno de 7 quilos.
Ou seja, era um tipo de instrumento de guerra que você não precisava nem furar o seu oponente. Bastava dar uma pancada que você, com certeza, já teria quebrado alguns ossos do seu inimigo e deixaria ele fora de combate. Eu costumo dizer que Golias era um moedor de carne blindado, porque ele era um camarada muito alto. Eu fiz uma pesquisa, algumas pessoas sugeriram que pelo peso da armadura de Golias, pela altura dele, ele teria algo em torno de 260 quilos. Era um homem muito alto, um homem muito forte, e ele tem no seu currículo histórico de guerras que foram vencidas por ele junto com os filisteus. Tanto que quando Davi vai falar com Saul diz para ele: olha, você é um pastor de ovelhas. Esse homem Golias, ele é um guerreiro desde a sua mocidade. E aqueles que serviram nas Forças Armadas devem conhecer um brocardo que diz que tenha preocupação com o homem velho que conseguiu envelhecer numa profissão em que quase todos morrem jovens. Golias tinha uma experiência de guerra muito grande. Tanto que ele vai e desafia os israelitas e diz: olha, não precisamos lutar todos juntos. Tragam um campeão, tem que ser um homem. Alguém que ouse me encarar, alguém que tenha coragem, tenha peito para vir aqui guerrear comigo. E se nós perdermos, se esse homem me destruir, me matar, nós, filisteus, seremos vossos servos. Mas se eu matar o campeão de vocês, vocês vão nos servir. Então, veja o abuso que esse discurso está trazendo. Primeiro, os filisteus estavam na terra que não era deles. Segundo, eles estavam desafiando o povo de Deus, querendo fazer com que os servos do Senhor fossem servos dos filisteus. E esse discurso correu durante 40 dias, à medida que o tempo vai passando. Aqueles que, repito, já foram militares, sabem que quando a guerra demora a acontecer, quando gera esse clima de incerteza, o moral da tropa acaba decaindo. Por quê? Você fica naquela expectativa dia após dia e nada acontece, e não há uma liderança que chegue e tome postura. Saul era um homem que estava sendo muito observado. A Bíblia diz que na época, quando Saul foi ungido, ele era o homem mais alto e mais bonito do seu momento. E o mais alto e o mais bonito estava preocupado porque não tinha achado alguém que pudesse ir lá combater Golias. Então observe que a situação ali do povo de Israel não era uma situação muito fácil. Nós temos um guerreiro cheio de si, um grande combatente, pronto para matar. Do outro lado, temos um exército que não tem uma pessoa que possa ir ao combate, uma pessoa que não sabe como escolher um campeão. Nós temos soldados desmotivados porque não aparece uma pessoa para resolver aquela situação. E ao mesmo tempo, aparece ali um menino, um garoto de 17 anos, provavelmente chamado Davi, que ele não foi ali como soldado. Davi não se dirigiu para aquele lugar como alguém que estava pronto para guerrear. Davi estava ali simplesmente para levar iguarias, pão e queijo para os seus irmãos e para o rei. Davi não tinha experiência de combate como Golias tinha. Davi não é conhecido até aquele momento como sendo alguém que poderia fazer frente com uma criatura daquelas. Davi está simplesmente ali, ordenado pelo seu pai. Ele é o irmão mais novo, ele é o caçula, ele era pastor de ovelhas, ele provavelmente não sabia empunhar uma espada, ele não sabia usar uma armadura, e ele está ali no meio daquela situação. Quando ele chega para entregar ali o queijo para o rei, o pão para os seus irmãos, trazer mais alguma coisa, ele ouve aquela situação. Aparece uma pessoa no vale, gritando bem alto e esbravejando, reclamando: cadê o homem que eu estou esperando para vir brigar comigo? Vocês são todos frouxos, vocês não têm moral, vocês não têm uma liderança, o Deus de vocês é pequeno. E quantas coisas Golias ia falando dia após dia, e quando Davi chega naquela situação, ele estranha aquilo ali,
Porque tem um exército do outro lado, tem um exército aqui do povo de Deus. Como é que uma pessoa como aquele homem, ele é grande, sim, ele é grande, alto, forte, experiente no combate, mas como esse camarada ousa desafiar o povo de Israel? Mais ainda, como ele ousa desafiar o Deus de Israel? E quando Samuel continua ali fazendo a narrativa de Davi, fica claro que os soldados não sabiam o que fazer naquela situação. Golias estava ali afrontando o povo de Deus, Golias era o representante dos inimigos do povo de Deus, e o povo de Deus, os homens ali que estavam na guerra, homens de combate, não sabiam o que fazer. E Davi pergunta, por que esse camarada incircunciso está desafiando o Deus de Israel? Quando Davi pergunta isso, ele está deixando claro o seguinte, olha, eu acho que vocês não perceberam a importância de lembrar de que nós que somos circuncidados, nós temos a bênção de Deus. É importante vocês lembrarem que nós temos um pacto com Deus e Deus prometeu bênçãos para a gente, se nós seguíssemos a vontade dele. Como é que um camarada que não é do povo de Deus ousa fazer isso e ninguém faz nada? Está errado. E logo, garoto, cala a boca, você não sabe o que você está falando. Esse camarada aí é muito perigoso. E Davi pergunta, qual é o prêmio para se derrotar esse camarada? E ali o pessoal diz, olha, o prêmio é o seguinte. Primeiro, quem matar Golias vai ser genro do rei, vai casar com a filha do rei. Segundo, o rei vai dar a ele dinheiro e riquezas. E terceiro, a casa do pai dele vai ser isenta de impostos. No Brasil isso seria maravilhoso. E Davi fica impressionado e, calma aí, é isso mesmo? Esse é o prêmio para enfrentar aquele camarada? E eles repetem aquilo ali e aquilo vai movendo o coração de Davi. Puxa, há um preço a se pagar, sim, mas esse preço com certeza vale a pena. Vale a pena tentar ir ao combate e enfrentar uma pessoa como esse camarada? Vale a pena. E aí, a gente vai percebendo, dentro da narrativa, que aquele garoto de entregas foi ali só para entregar queijo e pão para o rei e para os seus irmãos. Ele começa a ser movido por algo que vai além daquilo que aqueles soldados que estavam ali há 40 dias não estavam enxergando. Aqueles homens sabiam de tudo isso. Eles sabiam que o rei ia dar a sua filha como nora para o herói que matasse Golias. Eles sabiam que o rei ia dar riquezas para eles. Eles sabiam que se matasse Golias, a casa do pai deles ia ser isenta de impostos. Mas nenhum deles teve a iniciativa de ir lá e fazer conforme o rei tinha falado. Muitas vezes, desafiar e vencer Golias exige de nós uma coisa chamada iniciativa. A informação era pública, mas ninguém quis se apropriar daquela informação e fazer com que ela fosse realmente algo que pudesse ser palpável. Um garoto de entrega chamado Davi, ele ficou tão impressionado, ele disse, eu posso ir, eu encaro esse camarada. E a notícia de um garoto de 17 anos corre até chegar a Saul e mandam trazer Saul. Saul diz para ele, quem é você? Olha, eu sou Davi, filho de Jessé, o belemita. Eu vim aqui trazer pão e queijo para os meus irmãos e para o rei também. E eu vi esse circunciso falando essas coisas todas e eu quero ir lá lutar com ele. E Saul diz para ele, olha, você é um menino, com todo respeito. Você é um garoto. Esse homem é velho, ele envelheceu em guerras. Ele sabe como matar pessoas. A altura dele, o peso dele, a armadura dele, é algo que é fenomenal. Nem nós, combatentes há mais tempo, temos coragem de enfrentar esse camarada. E Davi diz, olha, rei, quando eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, veio um leão e pegou uma das ovelhas do meu pai. E quando ele ia matar aquela ovelha para devorá-la, eu fui lá, peguei pela barba, enfrentei aquele leão e o matei. Da mesma forma,
Veio um urso e tentou arrebatar uma das ovelhas do meu pai. E eu fui lá, o enfrentei e o matei. O mesmo Deus que estava comigo ali, quando não tinha ninguém mais perto para ver, é o mesmo Deus que vai estar comigo na frente de todo mundo quando eu for enfrentar esse gigante. E Saul: tudo bem, você vai, mas vai pelo menos com a minha armadura, vai pelo menos com a minha espada para você fazer frente a esse gigante, não ficar tão feio assim. E a Bíblia diz que Davi tentou colocar a armadura de Saul, tentou empunhar a espada de Saul, e aquilo não deu certo. Eu não sei se você já tentou correr com peso, com um colete à prova de balas, mas vou dizer para você, é uma coisa horrível, cansa. É um peso a mais que você leva para a batalha, que só se for realmente necessário. E ali Davi decide: olha, não dá para fazer isso. Não tem como eu ir para o combate com seus apetrechos. Essa armadura foi projetada para você, essa espada foi projetada para você. E você vai com o quê? Eu vou com uma funda. Irmãos, pense numa coisa que, se não fosse beirando a loucura, seria cômico. Uma funda é um objeto que os pastores usavam para atirar pedras a uma determinada distância. Eram como se fossem 2 tiras de couro esticadas e com uma tira maior onde se colocava, se alojava a pedra, se girava e lançava a pedra naquela direção. A funda era muito usada quando os pastores estavam andando e uma ovelha ia muito distante do rebanho. Os pastores pegavam aquela funda e jogavam naquela direção para que a ovelha, ouvindo o barulho da pedra caindo no chão ou daquela pedra caindo em algum outro ambiente, ela retornasse à direção e à proximidade do rebanho, porque ovelhas, elas têm muitos predadores naturais e não têm orientação, não tem como se proteger. Uma ovelha distante do rebanho é alvo fácil de predadores. E a funda servia justamente para isso, para fazer com que as ovelhas voltassem à direção do rebanho. Só para isso. E é justamente aquilo que Deus vai usar para fazer com que Davi tenha possibilidade de enfrentar aquele gigante. A Bíblia diz que Davi vai até um riacho, pega 5 pedras lisas, bota no alforge e se dirige ali ao combate. E quando eles se encontram, 1 Samuel capítulo 17, versos 41, diz: o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. Samuel narra esse encontro, deixando claro que a importância de Golias era tão grande que ele tinha um pajem de armas, ou seja, ele tinha um rapaz menor do que ele para levar o armamento dele. E o texto continua dizendo: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Você já passou por alguma situação em que você foi desprezado pela sua aparência? Você já passou por alguma situação em que você foi tido como de menor importância pela forma como você se veste, pela forma como você anda, pela forma como você aparenta ser? O texto diz aqui que quando o filisteu viu Davi, ele o desprezou. O que é desprezar, irmãos? É ter em menor conta, é ter em posição mental que aquela pessoa não faz diferença nenhuma. Isso é desprezar. E a Bíblia diz que Davi foi desprezado pelo gigante. Só que esse desprezo ele não foi apenas algo interno. Golias disse a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. É curioso a posição de Golias, como ele deve ter se sentido ofendido, porque ao invés de vir um grande homem, talvez da estatura dele, armado, com capacete, com escudo, com uma lança, com uma espada, veio um garoto sem armadura, sem capacete, sem uma lança, sem uma espada, simplesmente com uma roupa, um alforge e uma funda e 5 pedras dentro do alforge. Realmente, isso para Golias pareceu ser muito irritante,
Porque é provável que, devido à sua experiência, Golias estivesse pensando, não dá para o gasto. Se eu der uma pancada nesse garoto com a minha lança, eu jogo ele a 3 ou 4 metros de distância, já com os ossos todos quebrados. Não preciso nem penetrar com a lança nele, que ele já vai morrer. Tanto que ele pergunta, sou eu algum cachorro para vocês virem a mim com paus e pedras? Davi estava ali em nome do Senhor, mas Golias se sentiu humilhado, dado a sua experiência de guerra, dado a sua empreitada de vida sendo um combatente, cheio de cicatrizes. Quantas vitórias ele tinha para contar? E de repente vem um garoto para enfrentá-lo. E o verso 44 de 1 Samuel 17 diz, disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, e com lança e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Observe que Davi não diz, eu vou a ti em nome do rei Saul. Eu vou a ti em nome do exército de Israel. Ele diz, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos a quem você ofendeu. Observe que quando somos atacados pela nossa fé, quando somos atacados ou perseguidos por sermos servos de Deus, Deus está ali se fazendo presente conosco, nos guardando e nos protegendo. E quando nos ofendem, ofendem também a presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Golias e o espraguejar de Golias afeta também a imagem de Deus na nossa vida. Essa é a verdade. E aí entra algumas questões que eu queria passar com vocês. Golias representa aí os nossos grandes problemas. E gigantes não nascem gigantes. Gigantes vão crescendo com o passar do tempo. E aí que entra a questão, até que ponto nós temos permitido que pequenos problemas venham a se avolumar e crescer e não tratamos desses tipos de situações, esperando que Deus intervenha quando, muitas vezes, Deus quer que nós hajamos dentro das nossas possibilidades. Gigantes, irmãos, não nascem gigantes. Gigantes chegaram a ser gigantes? Sim, chegaram, mas eles não nasceram daquela estrutura, daquele tamanho. E nós precisamos ter um posicionamento diante de Deus de fazer a nossa parte, quando é devido àquilo que nós devemos fazer. Segundo aspecto, Golias quer a terra que Deus deu a você. 1 Samuel capítulo 17, verso 1 diz que os filisteus se acamparam dentro do território de Judá. Aquela terra que Deus tinha prometido aos filhos de Israel, os filisteus estavam querendo tomar. Isso significa que Golias quer espaço na sua vida. Golias quer um pedaço da terra que Deus deu a você. Golias quer algo que Deus deu para que você administre, para que você cuide, e cabe a você defender, me permita a expressão, com unhas e dentes, a sua vocação, a sua chamada e aquilo para o qual você foi chamado por Deus. Aquela terra em que os filisteus estavam pisando não era a terra deles. Aquele combate não aconteceu em Gaza. Aquele combate não aconteceu nas cidades dos filisteus. Aquele combate aconteceu dentro do território de Israel. Então Golias não apenas entrou na terra prometida, como ele também ficou ofendendo os moradores daquela terra. Golias, ele quer a terra que Deus deu a você. Golias quer um espaço que Deus disse que é só seu. E ele quer ocupar esse espaço, e se nós não tomarmos uma postura diante de Deus para enfrentar esse tipo de gigante,
e interromper não apenas as ofensas, mas também a presença desse gigante no território que Deus nos deu. Ele vai continuar lá, vai durar 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, até que você tome uma posição diante de Deus e decida fazer algo diferente. Golias não nasceu grande, nasceu pequeno, e ele foi crescendo com o passar do tempo. E Golias, ele quer a terra que o Senhor Deus deu a você. Quando nós olhamos o povo anteriormente, antes de entrar na terra prometida, Moisés decide mandar 12 espiões para olharem a terra. Eu comentei isso rapidamente aqui no início. E quando eles entram naquela terra, eles veem aquela terra realmente maravilhosa, muito bonita. A Bíblia diz que um cacho de uvas, que hoje a gente compra no mercado desse tamanho, por R$2, R$3, dependendo da promoção, naquela terra eles tiveram que trazer um cacho de uvas esticado numa vara com 2 homens levando. E eles levaram para o povo aquelas uvas, todos ficaram encantados. Mas aí os espiões disseram, olha, lá tem cidades grandes, fortificadas, e lá também nós vimos gigantes. Então, irmãos, desde o passado, gigantes costumam assustar. Mas a posição que Deus espera de nós é muito parecida com a posição que Josué e Caleb tiveram quando tiveram que enfrentar aqueles gigantes. Enquanto todo o povo estava dizendo, olha, não vai dar para nós conseguirmos entrar lá, a terra é boa, mas não é para a gente, Deus disse que vai dar, mas não sei se é realmente isso que é a vontade de Deus para a gente. E ali Josué e Caleb dizem, olha, vai sim, essa terra é nossa, Deus prometeu. Deus tem uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, nossos antepassados. Ele disse que vai cumprir a sua palavra, ele cumpriu. Deus nos tirou da terra do Egito, nos fez atravessar o Mar Vermelho, destruiu o exército dos egípcios. Agora nós estamos aqui, basta entrar, Deus vai ser com a gente. E Josué ainda diz, acabou a proteção desses caras. Eles estão na cidade forte, são gigantes, mas acabou a proteção deles, o seu auxílio foi embora. Nós vamos jantar esse pessoal como quem come pão na refeição. A batalha é nossa, nós vamos vencer, Deus está com a gente. Infelizmente, Josué e Caleb não foram escutados e quase foram apedrejados por confiar no Senhor. Mas por confiar no Senhor, Deus disse que ia preservar Josué e Caleb para uma outra geração, para que eles pudessem pisar novamente na terra prometida e ter cumpridas nas suas vidas a promessa que Deus tinha dito que faria. Muitas vezes, ver cumprida a promessa de Deus na nossa vida depende de uma atitude de olhar para aquilo que Deus falou e não apenas para as circunstâncias que nos cercam. Nós temos que aprender a ser pessoas que confiam em Deus e naquilo que Ele falou, muito mais do que olham as circunstâncias e confiam nas circunstâncias. Se você for movido pelas circunstâncias, toda hora você vai ter uma postura diferente. Mas quando você está movido e sendo firmado por aquilo que Deus ordenou que você fizesse, você pode ter a certeza de que Ele vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Outra observação, Golias não quer só a sua terra. Golias também quer que você o sirva. 1 Samuel capítulo 17, verso 9, diz: se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Golias quer muito mais do que um pedaço de terra que você tem. Golias quer a terra toda e quer dominar você também. Eis aí o grande X da questão. Até que ponto os nossos problemas, os nossos gigantes, têm sido maiores na nossa vida do que o nosso Deus? Até que ponto nós temos permitido sermos dominados pelas circunstâncias e pelos problemas que toda hora vêm nos atingir? O que Golias queria ali é muito mais do que a terra. Ele queria que o povo de Israel, que deveria estar servindo ao Senhor, servisse aos filisteus. Golias, ele quer que você se dobre diante dele, se encurve
e sirva a ele como quem serve a Deus. E Golias também ofende a imagem de Deus em você. Quando nós lemos 1 Samuel, capítulo 17, verso 43, nós vemos que Golias amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. A atitude de Golias era muito direta, muito mais do que desejar que os israelitas servissem aos filisteus, e muito mais do que tomar a terra dos israelitas. Golias também queria ofender a imagem de Deus em Davi, e os nossos problemas também desejam ofender a imagem de Deus na nossa vida. E aí qual vai ser a nossa postura? Como que nós vamos encarar os nossos gigantes? Primeiro aspecto, devemos nos lembrar de que para aqueles que enfrentam os seus gigantes e os vencem, há uma recompensa. Quando nós lemos 1 Samuel capítulo 17, verso 25, vemos lá a narrativa dos soldados dizendo, olha, aquele que ganhar esse gigante vai casar com a filha do rei, vai ser um cara rico, e a casa da família dele não vai precisar pagar impostos. Existe uma recompensa? Sim, existe uma recompensa. Aí você pode estar pensando, mas Alexandre, Davi não foi meio interesseiro em se oferecer para o combate? Olhando essas recompensas, irmãos, Deus nunca foi contrário a que nós sejamos recompensados por vencer desafios. Deus nunca foi contrário a dar recompensas àqueles que confiam nele. Deus nunca foi contrário para abençoar aqueles que acreditam que a mão de Deus é por nós e que nós podemos fazer alguma coisa em prol do reino dele. Deus sabe que nós também somos movidos por objetivos positivos e que nos levam a receber recompensa? Sim, é claro que sim. Não há problema algum nisso. Tanto que, não raro, Deus muitas vezes fala com o seu povo. Olha, façam isso que eu vou abençoar vocês. Curioso, quando muitas vezes Deus é tão didático, que ele chega e diz, olha, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. E Deus diz, escolha a bênção para que você viva. Ou seja, Deus dá a prova na sua mão e diz, olha, questão A e questão B, marca B. Irmãos, mais didático do que isso, impossível. Não tem como reclamar. E tem gente que erra. Deus está falando, olha, questão A, primeira pergunta, a bênção e a maldição está diante de vocês. Qual que você quer? Letra A, maldição. Letra B, bênção. E Deus ainda vai do lado, marca B. Irmãos, não, aí tem gente, ainda tem crente que reclama que Deus não está sendo com ele. Por favor, vamos crescer. Não há pecado em sermos recompensados por Deus. A carta aos Hebreus deixa claro que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E como é que termina o versículo? Que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus recompensa aqueles que o buscam. Quando nós lemos o livro de Samuel e vemos lá a vida dos filhos de Eli, garotos que tinham sido criados na igreja, criados no ambiente ministerial, decidiram ofender a Deus, decidiram fazer tudo o que era errado aos olhos do Senhor. E o pai deles não estava fazendo nada. Deixa, são garotos, e enfim. E um dia Deus envia um profeta para falar com aquele homem, Eli, o pastor presidente da igreja, da congregação de Israel. Ele diz, Eli, eu escolhi você e a tua família para estarem diante de mim. E qual foi o valor que vocês deram a essa escolha? Nenhum. Você ouve teus filhos fazendo um monte de pecados, você não faz nada. E quer saber de uma coisa? Eu já ordenei que a tua casa seja extinta. Vocês não vão mais ministrar diante de mim. Sabe por quê, Eli? Porque aqueles que me honram, eu honrarei. Mas aqueles que me desprezam serão tornados sem valor. Ou seja, o próprio Deus, ele assina embaixo dizendo que aqueles que o honram,
Ele os recompensará. Mas aqueles que não gostam do Senhor, que não fazem caso do nosso Deus, eles também terão a sua recompensa, mas ela não vai ser nada positiva. Então, Deus não tem problema em recompensar aqueles que tomam posse pela fé daquilo que Deus falou e praticam em suas vidas. Outra observação, já estou terminando. Golias não tem a bênção de Deus. Você tem. A Bíblia diz que quando Golias aparece lá naquele acampamento, no vale, e começa a gritar, Davi pergunta: o que esse incircunciso está fazendo? Esse cara não tem a bênção de Deus. O pacto de Deus com Abraão não alcança esse homem. Por que ele está na nossa terra? Ofendendo o nosso povo, ofendendo o nosso Deus. A bênção de Deus, irmãos, não está com o seu problema. A bênção de Deus precisa estar na sua vida. E é isso que tem que fazer diferença. Lembre-se também que a nossa confiança deve estar onde está também a nossa esperança. Certo salmo, Davi diz: eu confio em ti, Senhor meu e Deus meu, porque o Senhor é a minha esperança. Às vezes esperamos as coisas no homem, às vezes esperamos coisas na política, às vezes esperamos coisas em prol da sociedade, nem sempre isso acontece. E nós precisamos nos lembrar de que nossa confiança está onde a nossa esperança está também. Se você espera no Senhor, a tua confiança está no Senhor. Mas se você espera em qualquer outra coisa ou em qualquer outra pessoa que não seja o Senhor, ouso dizer para você que a tua esperança vai perecer. Porque se Deus não estiver no negócio onde você está querendo entrar, você vai ter dificuldades para conseguir e provavelmente vai entrar numa empreitada muito ruim. Mas quando você espera no Senhor e confia no Senhor, você vê que os gigantes diante de você podem ser abatidos para a glória do nosso Deus. O texto sagrado deixa claro que Golias era muito forte, Golias era experiente e grande, mas a confiança de Davi não estava em algo que poderia ser visto. A confiança de Davi estava no Senhor. E confiança faz muita diferença? Faz. Porque quando Davi estava pastoreando suas ovelhas, ele matou um leão e um urso, ninguém estava perto para ver, mas Deus estava. E sabe o que Deus viu naquele garoto, adolescente de 17 anos, de gentil aspecto e ruivo? Deus viu o cuidado que aquele garoto teria no futuro para com Israel. Muitos homens tiveram vários títulos na Bíblia, mas só Davi é chamado por Deus de homem segundo o meu coração. Só Davi. Por quê? Porque quando as pessoas estavam em outros lugares, Davi estava sozinho, ele estava adorando ao Senhor. Davi estava sozinho com as ovelhas, estava cuidando das suas ovelhas, sim, ele estava tendo comunhão com Deus. A ponto de chegar diante daquele combate e dizer a Golias: você vem a mim com espada e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Somente uma pessoa que realmente tinha intimidade com Deus e conhecia Deus poderia usar o nome de Deus numa situação tão séria como aquela. E, finalmente, seja confiante, mas ao mesmo tempo seja humilde, pois é Deus quem traz a vitória. 1 Samuel capítulo 17, versos 45, 46 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves dos céus, às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha a resposta que Davi dá a Golias. Pense bem. Davi devia ter talvez 1,70 m, enfrentando um gigante que devia ter 2,80 m.
Davi não diz para ele: eu sou pequeno, mas não sou pedaço. Davi não diz para ele: você é grande, mas não é dois. Davi não responde a ele assim. Davi não diz para ele: para falar comigo você tem que olhar para baixo. Não foi essa a resposta de Davi para ele. Ele estava sendo ofendido, estava sendo amaldiçoado. E ele disse: olha, você vem com espada e escudo, que é o instrumento que você está acostumado a usar. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, porque é Deus quem dá a vitória sobre os nossos gigantes. Deus espera que você tome a iniciativa. Deus espera que você tenha confiança nele, mas ao mesmo tempo que você se lembre de tributar a glória da sua vitória a Deus. E isso é humildade. Não corra o risco na sua vida de, vendo um gigante abatido, você dizer que foi a sua mão que fez com que aquela pedra girasse e atingisse a testa do gigante. Havia uma mão invisível ali, guiando aquele pedaço de pedra no ponto exato da armadura de Golias, onde talvez nenhuma flecha pudesse atingir. A mão invisível de Deus estava girando a mão de Davi e acompanhou aquela pedra que derrubou aquele homem, aquele gigante, aquele problema. E quando Golias caiu, houve por parte lá dos filisteus um susto. O que houve? O nosso campeão caiu. E Davi se aproxima ali do gigante, pega a sua espada, corta a cabeça dele e mostra: filisteus, o campeão de vocês morreu. Acabou a guerra, vocês podem desaparecer daqui. E ali, naquele momento, o povo de Israel, surpreso, o exército de Israel, surpreso, eles entram em combate e diz a Bíblia que eles colocaram os filisteus para fora dos limites de Israel e mataram muitos dos inimigos. Não pela sua própria astúcia ou força, mas porque Deus quis usar um garoto de gentil aspecto para fazer frente ali a um gigante descomunal e acostumado a matar pessoas. Deus vai te dar a vitória? Vai. Mas seja humilde para reconhecer quando Deus estiver fazendo coisas na sua vida. Quando a gente lê o livro de Esther, a gente observa um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu é tio de Esther. Ele é descrito no livro de Esther como sendo um homem que assentava à porta do rei. Mardoqueu estava sentado à porta do rei quando ele ouviu falar que 2 seguranças do rei Assuero queriam matá-lo. E ele fez a informação chegar onde devia e o rei não foi assassinado, o rei não foi traído. E Mardoqueu não recebeu recompensa nenhuma de imediato pela obra que ele fez, por estar ali atento àquele detalhe. E uma noite, quando o rei não conseguiu dormir, ele pediu para ver o livro das crônicas do reino. E no livro dos registros do reino estava lá escrito: o judeu Mardoqueu salvou a vida do rei, impedindo que 2 dos seus seguranças o matassem. E o rei, acordado de noite, perguntou: o que foi dado para esse camarada aí que me salvou? E o cronista disse: não foi dado nada. Como? O homem salva a minha vida e eu não faço nada por ele. Amanheceu o dia e quem estava chegando naquele momento? Um homem chamado Amã. Um homem que odiava Mardoqueu. Ele queria o fim, o extermínio dos judeus. E quando Amã chega, ele vai pronto para pedir a cabeça de Mardoqueu. E o rei pergunta: Amã, eu quero honrar um homem. Esse homem me fez muito bem, eu estou muito animado com ele. E o que você acha que deve ser feito com esse homem a quem o rei quer honrar? E Amã, pensando que era com ele mesmo, né? Olha, o rei tem que colocar esse homem no seu cavalo, vestir com a veste real, com um manto ali que cobre o rei, colocar nele a coroa, e com o cavalo real passar pelas ruas, puxando ali o cavalo, e o arauto tem que dizer: é assim que o rei honra aquele a quem agrada. E ali Amã falou aquilo pensando que era com ele. E o rei diz: olha, vai lá,
e faz tudo isso que você falou com um homem chamado Mardoqueu, que está assentado à porta do rei. E não deixe faltar nenhuma palavra do que você falou. E Amã vai lá e obedece o rei. E depois de ter sido honrado, toda aquela parafernália, toda aquela encenação toda, Amã vai correndo para casa envergonhado. E Mardoqueu volta a estar na porta do rei. Estar na porta do rei implica humildade? Implica. Porque para você ser útil, você tem que estar sentado à porta do rei. Para ser honrado, você também pode estar sentado à porta do rei. Mas depois de ser honrado, lembre-se de ser humilde e voltar a sentar na porta do rei. Não é porque Deus te distinguiu, que você foi honrado, que você deve ser uma pessoa arrogante, marrenta, de nariz em pé. Muitas vezes somos honrados por Deus, achamos que crescemos bastante e nos esquecemos de ser pessoas humildes. Lembre-se disso. A vitória que você teve, ela veio através de você. Mas você foi usado, não por você, mas por Deus, para que essa vitória chegasse até a sua vida. Então, quando você for vitorioso, lembre-se de voltar a sentar à porta do rei, onde você está numa posição de humildade. Não seja arrogante. Veja o que Davi falou: você vem a mim com espadas e com escudos, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi foi ousado? Foi. Ele foi confiando no Senhor? Foi. Mas ele não perdeu a humildade, porque ele deixou claro que quando a batalha terminasse, todos iam saber que quem tinha trazido a vitória daquela batalha era o Deus de Israel. Davi não tributou a ele mesmo a vitória sobre aquele combate. Ele deixou claro: quem fez tudo isso foi o Senhor. E para isso, só pessoas maduras conseguem entender que é Deus que faz todas as coisas e é Deus quem age quando nós não podemos agir. Aquele combate entre Davi e Golias era totalmente adverso. Não havia como medir forças entre um gigante e um menino. Ainda assim, por trás daquele menino estava o Deus Todo-Poderoso, que fez diferença na história de tal maneira que mais à frente a história de Davi é contada séculos e séculos depois, em várias gerações, em várias nações. Você for hoje em qualquer outro lugar, mesmo no mundo muçulmano, eles são obrigados a lembrar da história de Davi e de como Deus operou através daquele garoto que não tinha muita coisa talvez para oferecer. Mas mesmo naquela situação, ele teve a ousadia de lembrar de que as ofensas estavam dirigidas ao Deus de Israel. E quando nós tomamos para nós a batalha que é para Deus, Deus age através de cada um de nós. Você tem gigantes? Sim, todos temos. Mas a questão é: que postura você está tendo com esse seu gigante? Até que ponto você tem sido empurrado para fora da posição que Deus te deixou, por causa de um gigante que está gritando com você? Até que ponto você tem tido medo e esquecido de servir ao Senhor para servir ao gigante que está gritando no seu ouvido? É isso que Ele quer. Ele quer um pedaço da sua terra, Ele quer que você seja escravo dEle, e Ele quer ofender a imagem de Deus na tua vida. Mas se você fizer como Davi, acreditar que é possível ser usado por Deus para fazer diferença e derrotar gigantes, você vai ter uma grande recompensa muito além daquilo que você está pensando. Todos os dias tomamos decisões. Decida ser a mulher que Deus planejou. Leia as 10 melhores decisões que a mulher deve tomar e encontre o seu lugar no plano de Deus. Um produto com a qualidade CPAD.